E é isso. Estamos de volta. A Santiago Bernabéu. E vamos ver agora. Torcer para que as coisas funcionem. Tijofre, como é que é? Está-me a ouvir? Temos que ver aqui que esta riba muchacha está mesmo complicado. Hoje o nosso canal, a nossa internet está a nos fatigar. Depois de uma primeira parte de live sem problemas, estamos agora aqui com problemas de áudios e connections e etc. Vamos ver se conseguimos resolver isso. Queremos terminar o nosso live. É isso, é a inveja dos invejosos, bro. Os famosos Team Mentira estão aqui a apertar os rabinhos. Tijofre. Consigo ouvir um pouquinho agora. Good. Eu também te consigo ouvir agora. Perfeito. Estás-me a ouvir, né? Estou Bom. Perfeito. Tijofre, agora vamos falar de um assunto polêmico para uns, não tão polêmico para outros. Eu queria que tu, se quiseres, e se achares que podes falar a respeito dos ergogénicos ou os anabolizantes, de forma resumida, sua eficácia, acerca das proibições e polêmicas e o uso correto. Assim, de forma breve, aquilo que é a tua opinião. Eficácia, proibições, polêmicas e o uso correto. É um mundo em que nada é proibido, nada é proibido. E restrições, não posso falar de restrições porque são coisas muito particulares e depende muito da consciência que cada um tem consigo mesmo, não é? Mas entretanto, são usados, sim, quer no nosso desporto, quer em outro desporto qualquer. Okay? Há pessoas que falam do assunto, outros não falam do assunto. No entanto, é que a maioria destes produtos foram criados para combater determinadas doenças ou diminuir um pouquinho aquilo que é o impacto de determinadas doenças no corpo humano. Por exemplo, como HIV, tuberculose, que são doenças que fazem com que se perca uma grande percentagem de massa muscular no corpo. Isso como são produtos muito anticatabólicos, digamos assim, muito anabólicos, acabam por não deixar que o processo de catabolismo entre dentro daquilo que é aquela pessoa, aquele ser, não é? Então, pronto, é tudo usado para a medicina, mas nos desportos os atletas acabam por usar, ou as equipes técnicas, seja lá o que for, acabam por usar, que é para optimizar um pouquinho mais os resultados dos seus atletas. Porque, afinal de contas, ninguém foi feito que é para correr uma época toda durante 90 minutos e treinar o resto da semana, ou ninguém foi feito, digamos assim, que é para estar a puxar ferro de manhã e à tarde, durante não sei quantos dias no ano. As articulações pedem, o desgaste físico é muito grande e outras variantes, não é? E é mais ou menos isso, de forma resumida é isto. Usem sempre, se forem usar, usem com cabeça. Se não forem atletas, não convém, mas se o fizerem, procurem sempre um médico, procurem saber como é que está o vosso estado de saúde, que é muito importante, saberem as doses certas, não fazerem as coisas empiricamente, porque o amigo disse que aquilo funciona, ok? Procura um profissional da área, alguém que entenda realmente, alguém que tem... E é isso, é isso. Esse é o meu conselho. Jofre, normalmente pessoas que não percebem nada disso, que não têm um conhecimento mais profundo disso, fazem parecer que o facto de usar anabolizantes, eu vou ter o corpo do Jofre,
mesmo que eu não coma como Joffrey, mesmo que eu não suplemente como Joffrey, mesmo que eu não treine como Joffrey, só o facto de eu usar egogênicos, eu vou ficar como Joffrey. E normalmente passa-se muito essa ideia, muita gente que está fora desse mundo tem essa ideia. Queres falar um pouquinho sobre essa cena, sobre essa imagem que se passa? É assim, aquelas pessoas que dizem isso são pessoas que não têm, digamos assim, noção nenhuma. Mas eu acabo por perceber que às vezes o ser humano é muito influenciável, não é? É muito influenciável no que o que ele ouviu é o que ele vai pregar, não é? Isso é muito normal do ser humano e é uma coisa que já nem me chateia muito se não for feito de forma ofensiva, digamos assim. Mas entretanto é o que dizem alguns colegas de profissão. Então, toma o que eu tomo e vê se vai chegar onde eu cheguei. É mais ou menos isso, porque não basta isso. É um conjunto, é uma conjuntura de coisas que fazem com que aquela pessoa que está ali, aquele atleta que tu admiras, aquele corpo que tu almejas, chegou ali. É disciplina, não nos esqueçamos disso. É rotina, é abdicarmos de muita coisa, é nos restringimos de muita coisa no que tange a alimentação, no que tange a vida social, digamos assim, normal de uma pessoa comum. São outros fatores. Porque muitas das vezes as pessoas falam de química, falam disto ou daquilo. Acredito que é chato. É chato. E há uma entrevista que eu vi há dias no YouTube de um culturista americano que ele disse o seguinte: experimenta então apanhar mais de duas, porque assim, competição de alto nível é outra coisa. Experimenta tu apanhares X injeções diárias, isto e aquilo, submete a isso. Também não podemos nos esquecer que isso também é uma forma de sofrimento. Então, Uhum. as coisas não são bem assim. Antes de criticar, independentemente de qualquer coisa, saibam que ali tem um ser muito sacrificado e que está em busca do objetivo e que muitos deles vivem daquilo que é para dar de comer às suas famílias. Então, vamos respeitar. Yeah, eu acho a falta de sensibilidade e empatia, e nós falamos disso no início do live, ainda na primeira parte do live, de pessoas quererem criticar um estilo de vida, e mesmo que não fosse um estilo de vida, criticar alguma coisa que não compreendem nem entendem. E o facto de não se identificarem com aquilo, acham-se no direito único e exclusivamente de crucificar. E isso muitas vezes é que leva com que as pessoas, acompanhada de uma certa ignorância, sem pesquisarem, sem lerem, né? Sem investigarem o suficiente, acharem-se donos do conhecimento e que percebem, se calhar, do assunto muito mais do que aquele que pratica. Porque eu digo sempre, musculação não começou na carteira, musculação não começou numa sala de aulas, musculação começou com prática. E às vezes eu vejo que as pessoas confundem isso, confundem muito a teoria com a prática, que é completamente diferente, né? E às vezes é preciso passarmos por certos processos para entendermos de facto o que é que o Joffrey passa, porque eu não posso criticar o estilo de vida do Joffrey de uma forma como se eu entendesse ou se eu já tivesse feito o que ele faz, quando nunca sequer fiz. Estás a ver? E as pessoas têm essa facilidade, as pessoas têm a facilidade em se apegar em algo com que elas não se identificam e simplesmente criticar, sem avaliar os prós e os contras, o que é que aquilo vai causar em termos de psicólogo, Mas é psicológico. isso, Estás a ver? é, é isso que eu digo às pessoas. Por isso é que nós, hoje em dia, querendo ou não, é o que eu disse, as pessoas têm muito esta as pessoas têm a capacidade, por vezes, de convencer, não é? E outros de se deixar convencer, não é? E nós que queremos, naturalmente, passar outra imagem daquilo que é o nosso desporto, daquilo que é o nosso dia a dia, aquilo que é a nossa rotina, é que temos que passar a imagem do que realmente é o nosso desporto às pessoas, porque se não formos nós a nos abrirmos, a mostrar o que é que realmente envolve o nosso desporto,
as pessoas não vão de forma alguma, não irão perceber o que é o nosso desporto, porque eu digo que isso é um pouquinho os bodybuildings dos anos 80, 90, mais 80, que fechavam-se muito, eram aqueles gajos marrentos e tudo mais, e que não falam com ninguém, mal criados e tudo mais. E isso para mim não é ser hardcore, isso para mim é ser mal criado. No entanto, essas pessoas, digamos assim, foram um pouquinho culpados, digamos assim, das pessoas não terem a percepção do que realmente é o fisiculturismo, porque eles fechavam-se, não é? Era um Uhum. núcleo, um círculo muito aberto. Hoje em dia nós devemos mais, e para isso é que, e agora agradecer a iniciativa do Neto do Mandombe, que é excelente. Vemos aqui pessoas a entrarem a série no livro, acabam por aprender, acabam por conhecer, ouvir histórias diferentes. Isso acaba por criar uma outra percepção daquilo que realmente, que não é apenas um vagabundo que não trabalha, que puxa ferro e que não tem nada para fazer. Que atrás disto tudo, desta capa, tem uma história e tem uma pessoa que pode ser mais sofrida que uma ou outra. O outro pode não ter tido nada e com o desporto ter conseguido muita coisa na vida, ou aqueles que simplesmente já tinham alguma coisa, mas que têm. Eu digo, um bodybuilding chega a determinados patamares, sempre vai ter algo a somar e algo a acrescentar na vida dos que estão a começar agora, quer no desporto, quer na própria vida, porque eu acho que o sacrifício, algumas pessoas sacrificam-se no nosso mundo, outros sacrificam, mas acaba por ser um legado que é para todo mundo. Há pessoas que, por exemplo, o Arnold Schwarzenegger, por exemplo, além de ter sido culturista, é uma inspiração para muita gente e abrangiu muito mais do que o culturismo. Foi como ator, foi como governador, então é uma pessoa que do culturismo levou aquela experiência do sofrimento, aquela experiência da entrega, que é para o resto do mundo, de outras formas. Isso é De outras bastante formas. inteligente. Isso é bastante Yeah. inteligente. Não, e de facto eu acho que é uma coisa, é algo muito importante, não só para nos aproximarmos como atletas, não só para ganharmos experiências uns com os outros e percebermos que todos nós, muitas das vezes, passamos. As experiências podem não ser iguais, as dificuldades podem não ser iguais, mas eu acho que é uma forma de nos identificarmos mais com o Joffrey, porque muitas das vezes tu tens alguém que vai julgar o Joffrey por um mau dia. O Joffrey Claro, tem o direito de ter um mau dia como qualquer outra pessoa, de estar cansado, de não querer falar com A, B, e às vezes é aquele dia. E é aquele dia em que vai ser taxado como arrogante, em como fulano é arrogante, em como fulano é achado. E muitas das vezes não percebem que, apesar do Joffrey ser alguém que no Instagram, que no Facebook, está sempre a postar vídeos de motivação, vídeos a treinar, com aquela garra, com aquela força, posterior a isso precisa de energias para suportar toda uma vida, desde social e ao treino do dia seguinte. Estás a ver? Então, eu acho que é importante que as pessoas criem sim essa empatia, que se identifiquem acima de tudo com o desporto e com aquilo que os atletas desse desporto representam. Então, eu acho que do meu lado eu vou continuar sempre a fazer isso, vou continuar sempre a tocar na mesma tecla. E antes de eu te fazer a última pergunta, Joffrey, eu queria que, se calhar, falar ainda nessa ordem de ideias que nós estamos aqui a ter, não achas que esse, esse, essa forma errada que as pessoas vão tendo ainda dos anabolizantes é muito por culpa dos próprios atletas que não têm uma abertura em claro, falar? claro, claro. Não só a abertura de falar, mas pelas pessoas que praticam determinados atos dentro daquilo que é o culturismo. Porque esses eu não considero atletas e nem sequer
consideraria eles bodybuildings, porque nem os respeito para isso, porque são pessoas que acabam por passar uma imagem completamente deturpada do que aquilo que é realmente o bodybuilding. Eu vejo aí cenas de rapazes inchados, com braços cheios de pus e outras substâncias oleosas e outras coisas, e isso não é culturismo, isso não é bodybuilding, isso é alguma coisa, mas não é nada disso. Por mais que haja uso de algumas coisas, eu nunca ouvi na história do culturismo profissional alguém que tenha aplicado óleo de cozinha, óleo vegetal para fritar ovo no corpo. É o que eu digo. Eu não gosto de faltar respeito às pessoas, e uma coisa que vocês nunca me vão ver a fazer é faltar respeito às pessoas, porque eu não admito isso comigo. Mas são pessoas burras. Isso é uma pessoa burra. Porque se ela teve inteligência de saber que aquilo é injetável e pegar uma seringa, ela tem que ter o mínimo de conhecimento que é para ir pesquisar, ou para saber como é que se fazem as coisas, ou se isso é assim, ou assim se faz. Desde o momento que uma pessoa tem a coragem, porque um homo sapiens não vai pegar numa agulha e vai aplicar e vai injetar. Ele precisa ter algum conhecimento, precisou de ouvir alguma coisa. Por que não aprofundar mais um pouquinho e estar a fazer esse tipo de coisa? Então, para mim, vocês são pessoas burras. Essas pessoas, para mim, não somam para o culturismo, pelo contrário, só mancham. E não só, e depois tu reparas que a mídia nunca pega o verdadeiro bodybuilding para falar do bodybuilding Porque numa rede muitas das social. vezes, Pegam a exatamente, própria mídia... pegam esses gajos que fazem essas cenas e são eles que são apresentados como juízes que fazem o bodybuilding. E quem Pronto, está em... Estás a ver? Quem eu está em digo casa... sempre as pessoas, porque quem está em casa vai naturalmente pensar que o culturismo é aquilo. E Yeah. não é. E não é. É o que eu digo às pessoas, porque o que eu critico muitas das vezes, e por isso é que a internet acabou por tomar conta do mundo mais do que a televisão, porque a televisão muitas das vezes são canais comprados pelo Estado, são canais que pertencem a determinadas pessoas e não passam aquilo que realmente a sociedade quer ouvir ou quer saber. Vai aquilo que eles acharem que têm que ir. Isso para mim não vale nada. Não vale nada, porque se quisessem realmente mostrar a história do culturismo, eles mostrariam realmente os campeões, fariam documentários, passariam os documentários, que é para perceberem, mesmo que falassem de ergogénicos, de químicas e outras coisas, mas falariam no bom sentido da palavra. Da mesma forma que, por vezes, passam novelas ou filmes que mostram a vida de pessoas dependentes químicas ou o que for, mas passam sempre uma história para contar. Então, uma coisa tem sempre um lado bom e um lado mau. Então, a gente precisa de olhar isso com bastante, ou analisar isso com bastante delicadeza às vezes, e perceber que as coisas não são assim. Mas é o que eu digo, as pessoas, infelizmente, acabam por se deixar influenciar, mas não é totalmente culpa das pessoas. Para mim, os maiores errados nessa história são aquelas pessoas que praticam isso, primeira coisa, e ainda têm a cara de pau de ir mostrar isso. E segunda, não sei a troco de quê, e as televisões que só querem mostrar isso. Eu não vejo ninguém a falar do futebol, por exemplo, ou de outra modalidade qualquer, só mostrando o lado negro do futebol. Pernas partidas, dos contactos, das lesões, disto, aquilo. Então, se passássemos só isso, teríamos na mente, ou seríamos induzidos a perceber que aquilo é um desporto mau e é um desporto onde acontece isto e aquilo. É mais ou menos isso. Mas... Perfeito. Geoffrey, antes de eu ir para o final do live, eu queria fazer uma última pergunta que tem a ver com superação, que é a seguinte: diante da tua trajetória até aqui, daquilo que eu já considero carreira, porque é carreira, até aqui, independentemente de teres o teu Procard ou não, e vais conseguir o teu Procard, mas tu já tens uma carreira, estás a construir uma carreira e és jovem ainda. Diz uma coisa: de todas as dificuldades que tu já passaste até aqui, desde lesões a problemas familiares, a dificuldades no treino, quais foram as maiores lições que tu já aprendeste até aqui?
Ou que tu pudeste aprender até aqui? Hum, É estarmos rodeados das pessoas certas. Estamos rodeados de pessoas que realmente querem ver o nosso progresso. Porque aquelas pessoas que riem connosco ou que até elogiam o teu shape, nem sempre querem o teu bem. Isso dentro da minha experiência que é o bodybuilding, e acredito que é uma experiência que se pode exteriorizar para outros campos. Porque nem Uhum. sempre todo mundo que está do nosso lado a bater palmas são pessoas que realmente querem ver o teu progresso. Superação. Uh, sinto-me muito, digamos assim, feliz, digamos assim, por ter amadurecido um pouquinho mais, porque o culturismo dá-me a capacidade de ser mais forte mentalmente. E eu sendo Uhum. mais forte mentalmente, acredito que tu podes. E oxalá que o sinal não caia de vez. Porque estamos mesmo no final do nosso live. E seria muito fixe se o sinal voltasse. Sinal. Please. E o sinal foi. Mas é isso. Foi praticamente também a última pergunta ao Joffrey. Nós tivemos uma conversa muito interessante e tudo se baseou muito naquilo que era a sua trajetória, experiência, opiniões, sempre ligadas não só à carreira dele, mas também ao culturismo. E então foi muito interessante. É sempre interessante ver na perspectiva de um atleta. Por quê? Porque quem não é e quem não vive esse mundo acaba muitas das vezes por perceber as dificuldades, acaba muitas das vezes por perceber o que é que um atleta mete em risco, aposta, mete nas costas, arrisca e, e é uma forma de nós irmos acabando com esses tabus, com essas conversas de bastidores, com essas informações que muitas das vezes não só acabam por deturpar a verdadeira informação, mas também por prejudicar ainda mais o nosso desporto. Então é sempre bom, é sempre importante nós termos esse tipo de conversas, como a que eu tive com o Joffrey, que eu já tive com outros convidados, e que vou ter com outras pessoas também. Então é sempre bom, é sempre bom. O Joffrey já está aí, já entrou, já aceitei o pedido. Vamos ver se ele conecta. Mas desde já agradecer sempre às pessoas que estão online, que acabam por ver os lives antes e depois de publicados, ou enquanto decorre e depois de partilhados. Ainda assim, quero agradecer a adesão dos lives, tem sido muito boas, isso também tem motivado a continuar. E vamos ver. Vamos ver se ainda conseguimos estar com Joffrey agora, mas mesmo que não, também já estávamos mesmo no final. Mas vou tentar fazer aqui um compasso de espera, alongar um pouquinho mais e ver se ele consegue de facto conectar. Tá? Então ainda tem